Eu, como fiz relações internacionais, me falavam que você aprendia um pouco de tudo e tudo de nada. Então eu vou muito por essa linha de ter a visão macro da parada, tá? Mas sem buscar me especializar, claro. A exceção das áreas em que sou especializado. Mas vamos lá, o que eu tô vendo dessa reforma tributária? Eu vou dar minha opinião, você fala se eu estou errado. É uma reforma tributária supostamente para unir alguns impostos, certo? Vai criar o tal do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e vai unir alguns outros impostos. Porém, tá rolando uma treta que é sobre a maneira com que esses recursos vão ser distribuídos, como ser cobrados, etc e tal. E isso faz com que, pelo que eu estou vendo, municípios e estados acabem perdendo, porque esse poder fica muito centralizado na União. Tanto que o senhor Arthur Lira queria votar, queria passar urgência disso daí, parará, parará. Foi um monte de governador, de prefeito, do caramba 4 para Brasília para falar que era contra a aprovação dessa reforma porque ela ia gerar um prejuízo muito grande para as cidades e para os estados. Esse é o grande problema? É isso que a galera tá reivindicando. Mas antes, só fazer um disclaimer sobre... Porque, assim, a reforma tributária é o tema mais importante que a gente tem no momento na política. E podia ser o grande legado aí do governo Lula em termos de reforma, né? Pelo menos alguma coisa. Por quê? Né? Porque, cara, você pega nos últimos 40 anos, você pega uma linha de países assim, ó, Malásia, Tailândia, você pega a China, você pega alguns países ali do Oriente Médio, eles cresceram em média 127% do PIB per capita. Chuta quanto que o Brasil cresceu, Renatão? Não sei. 18%. Nos últimos 40 anos. Ou seja, em 40 anos o Brasil praticamente não enriquece nada. Em termos de produtividade, né, você tem duas métricas ali, a gente praticamente não cresceu nada, principalmente quando a gente vai pegar a PTF, que é a produtividade total dos fatores. E como é que se arruma isso? Né? Como é que se arruma aumento de produtividade? E aí que tá, a grande questão de retomar o crescimento econômico do Brasil é produtividade. Não existe outra palavra, é produtividade. É fazer mais com menos. Né? Porque a gente não tem mais boom demográfico, né? O boom demográfico já passou, inclusive saiu o último censo, aí a população tá crescendo num ritmo menor do que a gente esperava. Inclusive até arrumei uma polêmica aí no Twitter sobre isso. A única forma de retomar crescimento econômico no Brasil é produtividade. E a reforma tributária, ela vem justamente para isso, né? O Bernard Api, que é o secretário da reforma tributária dentro do Ministério da Fazenda, ele tá justamente... Ele é um dos maiores especialistas em tributos, sistema tributário brasileiro, e como reformar, etc. Foi meu professor, sabia? Ah, é? É, no mestrado. Ô, louco. E ele tinha a PEC 45, que era uma excelente reforma, né? Ela tinha a projeção do PIB brasileiro crescer 20% em 15 anos. Acontece que é aquela coisa, né? Política brasileira, vários interesses daqui, lobby daqui, lobby daqui. E a galera tá tão desesperada para passar a reforma tributária, que eles estão cedendo qualquer coisa, né? O Arthur Lira falou, a gente vai passar a reforma possível. E o que é a reforma possível? Cara, vamos dar tudo que a galera tá querendo aí. Porque a grande questão da reforma tributária é duas coisas. É simplificar o tributo, que hoje a gente tem 1 milhão de tributos, e aí vai ser criado o IBS e o CBS também. E acabar com a guerra fiscal entre os estados. A questão da simplificação tributária vai rolar, né? Então, assim, a gente já sai, a gente vai para um ponto melhor nesse sentido. Agora, a guerra fiscal não vai acabar até 2033. Porque os benefícios do ICMS vão continuar vigorando até 2033 ou 2032, o Bahia pode me corrigir aí. E além disso, vai ser criado o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser fora do teto, ou seja, não se tem um valor ainda, um valor estipulado ainda, mas a galera fala em 100 bilhões, até 100 bilhões de reais, que está fora do teto não, né, do arcabouço fiscal. E além disso, a gente tem um conselho federativo, vai ser formado um conselho federativo que vai ter mais poder do que os estados para decidir sobre a questão dos tributos que estão sendo arrecadados dentro do próprio estado. Ou seja, é uma reforma que vai centralizar o poder do estado, da União, e vai, obviamente, proporcionar mais recursos para aqueles estados do norte, do nordeste, que são sempre subrepresentados lá no Congresso, que tem mais representante, etc, etc.
Então, assim, o que a gente está fazendo, e a gente, quando eu falo governadores e prefeitos do Sul, Sudeste, é se defendendo. Porque quem está atacando é a galera que está vindo quebrar a reforma tributária, querendo pegar uma parte maior do que deveria do Fundo de Desenvolvimento Regional, ou querendo continuar com os benefícios, né? A galera quer isenção, alguns agentes econômicos querem isenção do IVA, etc. Então, assim, é uma bagunça, a política brasileira é sempre isso, é uma bagunça. E eu acho que, por exemplo, o Tarcísio aqui está tomando uma postura decente, né? Decente de ir atrás do dele. Ele acha que quem tem que ficar com a arrecadação do próprio Estado é o próprio Estado. Quem tem que gerir a arrecadação do próprio Estado é o próprio Estado, e não um conselho federativo que vai ser formado, por exemplo, por mais deputados do Amazonas, sei lá, de outros lugares, que não do próprio Estado. Não faz o menor sentido. Então eu acho que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade histórica que a gente está passando, que a gente está tendo para passar essa reforma, e passar algo decente, não o que o Felipe Salto está chamando de Frankenstein, que é uma reforma completamente bagunçada. Eu vi que tava o prefeito de São Paulo, tava o governador. Eu não sei se eles estão defendendo a mesma questão, a mesma mudança. Aí o que é fato é que ninguém quer que vote só agora, né? Até porque eu acho que eu vi uma fala de um dos dois de que só começaria a valer para valer em 2028, etc. Então não faria nenhum sentido votar a urgência disso agora. Porém, politicamente falando, eu acho que eventualmente hoje, quinta ou sexta. Engraçado que eu até tava com o Kim, ele comentou que o Arthur Lira tinha convocado sessão para segunda e para sexta-feira. O que é, assim, uma raridade no Congresso Nacional. Então, provavelmente a gente ainda vai ter essa discussão aí se alongando quarta, quinta e eventualmente sexta-feira aí, com a possibilidade de passar o requerimento de urgência. A prova de que o texto é ruim é que não tem texto na realidade, né? Ué? O que tem é as diretrizes do grupo de trabalho. Porque eles não querem o texto para chegar na hora de votar e a galera ter pouco tempo para analisar, entendeu? E eles vão votar o quê, então? Eles vão saber, pouco tempo antes de votar. Nossa, que intancável. Nossa, isso é... muito boa a explicação do Nicolas Ferreira, né, Renato? Gostei, Olha, Nicolas. sempre me Valeu, chama mano. de Nicolas, é incrível. Gostei bastante, Nicolás. Agora, sobre o Valadão, você ficou quieto. Provavelmente, se ele desse a opinião dele sobre o Valadão, ele estaria preso nesse momento. Ai, caramba.